Vamos dar início ao nosso tema Volta de Cristo e Milênio. Antes de irmos especificamente para esse tema, eu gostaria de fazer um resuminho daquilo tudo que nós vimos nas últimas semanas. Eu fiz aí uma pequena linha do tempo para nós relembrarmos. Nós falamos aí da semente, desde o princípio. Gênesis capítulo 3, versículo 15, vai falar sobre, após a queda, vai falar da semente da mulher e da semente da serpente, que a semente da mulher vai pisar a cabeça da serpente, a serpente vai ferir o calcanhar da semente da mulher, fazendo esta referência então ao ferimento no próprio Jesus Cristo. Vemos então já esse primeiro passo aí da semente, através de Abel e Caim, onde o sacrifício de Abel é aceito, de Caim não, e Caim, por meio disso, mata seu irmão. Vemos a semente de Abraão, quando há a promessa ali a Abraão na aliança abrâmica, onde Deus fala que abençoaria os que abençoassem Abraão e amaldiçoaria os que o amaldiçoassem. Gálatas capítulo 3 vai falar ali sobre quem eram os filhos de Abraão verdadeiros, né? Vemos quando nasce ali Isaac e Ismael, que Ismael faz parte da semente prometida e não Ismael, apesar de Ismael ser de uma grande descendência. Em Isaac é feita descendência, vai ser feita descendência, como nós vimos em Romanos capítulo 9, estou passando bem rápido porque nós já vimos tudo isso, estou apenas dando uma revisão. Temos também a semente de Davi, que é a semente do Senhor, do reinado de Davi, que não tem fim, e dos antagônicos ali, que seriam os filisteus, os moabitas, as amonitas e todos os inimigos do povo de Deus, que se colocavam contra a semente de Davi. Obviamente não faziam parte da mesma semente. Vemos a semente do Emanuel, que é Deus conosco, em Cristo Jesus. Já através de Mateus capítulo 1, ali vemos ele como o prometido que veio da semente. E em João capítulo 8, ali vem falando que eles eram ali, então, descendentes de Abraão, fisicamente, mas eram filhos do diabo. João capítulo 8, versículo 44 vai falar isso. E a semente da mulher pisa a cabeça da serpente. Em Cristo, quando Cristo é sacrificado, vemos em Colossenses capítulo 2 que Cristo rasga todo o escrito de dívida e os encrava na cruz. E que nisso também a serpente fere o calcanhar da semente da mulher, por meio desse ferimento mortal que Jesus sofreu. Vimos todas as questões, apenas este resuminho para o dentro disso, dentro do tema que nós temos aqui sobre milênio e a volta de Jesus, existem basicamente três sistemas principais, que na verdade são quatro. Há uma subdivisão de um deles aqui, nós já vamos falar sobre isso. Dentro desses três sistemas, há uma interpretação principalmente desses dois textos que nós vamos ler. Depois, irmãos, nós vamos fazer toda uma interpretação deste texto, vamos pegar a primeira carta aos Tessalonicenses, vamos examinar, vamos pegar o texto de Apocalipse, todo o texto de Apocalipse, vamos examinar. Nós vamos pegar este texto hoje, vamos ler e vamos fazer um pequeno, uma introdução aqui daquilo que nós vamos tratar ao longo dessas próximas semanas. Nós vamos fazer como nós entendemos de como o Apocalipse faz. Nós vamos fazer um paralelismo progressivo. Nós explicamos um pouco, depois nós aprofundamos um pouquinho mais esse assunto e assim nós vamos. Ok? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 15 a 17. O texto lá, o apóstolo Paulo diz o seguinte: ora, ainda vos lembraremos
palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a segunda vinda do Senhor, até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor, mesmo dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então há aqui esse texto bastante conhecido sobre o arrebatamento, sobre a vinda de Jesus. Fala sobre a vinda dele, que os mortos vão ressuscitar. Se nós pegarmos esse texto juntamente com 1 Coríntios capítulo 15, nós vemos que os mortos vão ressuscitar, vão ter seus corpos restaurados, depois nós também estaremos com o Senhor. Haverá então esse toque da trombeta, e nós subiremos para o Senhor. Então existem algumas interpretações aqui. Esse arrebatamento vai ser um arrebatamento secreto, não vai ser secreto, ele vai acontecer assim, nós vamos para o céu, nós vamos fazer assim, sabe? Existem várias interpretações, nós já vamos tratar de algumas delas aqui, ok? E ainda o texto de Apocalipse capítulo 20, versículos do 1 ao 6. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selos sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completassem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles dos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Então o texto aqui está nos falando de que Satanás será preso por 1000 anos, e que os crentes reinarão por 1000 anos, que eles terão a primeira ressurreição e após ressurgirão novamente. Há interpretações diferentes sobre esse texto. Alguns entendem que haverá um reinado milenar, literalmente no futuro. Há a compreensão de que este reinado milenar é algo não literal, ou seja, figurado. Então nós vamos examinar estes textos. A princípio eu gostaria apenas de deixar esses textos, de ler esses textos, passar as posições existentes de uma forma bem resumida, e depois nós vamos tratar com bastante calma esse assunto. Estou trazendo esses termos porque de repente alguns irmãos aqui não têm tanto familiaridade com esses termos, arrebatamento, milênio. Então vamos começar tratando de forma bastante sucinta para os irmãos, e compreendendo, se familiarizando, com aquela entrada na piscina, você vai sentindo a água, você vai sentindo a temperatura, vai vendo como é que é, vai vendo quão fundo é, como é que está. Então vamos seguindo assim. Uma das posições existentes acerca desses dois textos se chama de pré-milenismo histórico. Então já disse, pré-milenismo, antes do milênio. O pré-milenismo, de acordo com este gráfico que nós estamos vendo, ele fala que existe a era da igreja e que Cristo virá. E quando Cristo vier, haverá um reinado de 1000 anos literal neste mundo. Então, ali haverá um período de paz onde Cristo vai reinar. Há o entendimento de que os sacrifícios dos judeus vão ser recolocados.
Já haverão ali, os crentes já estarão com o Senhor, mas ainda assim conviverão com os incrédulos ali, existirão incrédulos no meio. E neste período de 1000 anos, eles entendem que Apocalipse capítulo 20 está tratando ali, que Satanás vai ficar preso por 1000 anos, então ele não vai atuar durante esses 1000 anos do reinado milenar de Jesus. Só que após estes 1000 anos, Satanás será solto e ainda vai enganar alguns ali, então haverá aquela batalha final do Armagedon, e ali então, alguns, aqueles que foram enganados, e haverá o julgamento, Satanás será derrotado. Então, esse é o entendimento do pré-milenismo histórico, né, da compreensão que eles têm, né, até está colocado aí, né, esses são esquemas tirados da teologia sistemática de Franklin. O texto fala ali que quase todos os pré-milenistas são pós-tribulacionistas, ou seja, o povo de Deus vai passar pela tribulação, e aí Jesus vai voltar e haverá então esse reinado milenar na terra, né, de paz, de tranquilidade, de um reinado perfeito. Né? Então essa posição afirma que os crentes vivos serão arrebatados na segunda vinda de Cristo e que o arrebatamento ocorrerá no final da grande tribulação. Tá? Então esse arrebatamento vai acontecer no final da grande tribulação e aí haverá então este reinado de Jesus, que ele vai tratar, nós vamos ver futuramente, vai tratar com os judeus, porque os judeus rejeitaram e tal, né, e nós vamos ver todas essas posições, e haverá então esse reinado de 1000 anos. Um outro, dentro desse mesmo esquema, é o pré-milenismo dispensacionalista, que é o dispensacionalismo. Então a era da igreja aqui, e Jesus vai voltar nos ares, vai arrebatar a sua igreja, existirá um arrebatamento secreto. Provavelmente você já viu algum filme ali onde tem um avião lá, alguém tá deitado lá e olha, cadê a mulher? Só tá a roupa da mulher ali, ela foi arrebatada. Ou tá lá na casa, o filho foi arrebatado, já não vê mais. Tem um carro lá abandonado no meio do caminho porque metade da família foi arrebatada, outra metade não. Então há esse entendimento de que a era da igreja, Jesus veio nos ares, há um arrebatamento secreto. E este arrebatamento ele acontece antes da tribulação, ou seja, os crentes não vão participar desta grande tribulação. O Senhor vai livrar o seu povo da grande tribulação. Essa grande tribulação vai servir para Cristo, para Deus tratar com Israel, porque Israel rejeitou a Cristo. Logo Israel vai ser tratado nesse período de 7 anos de tribulação. Além disso, Satanás vai enganar e vai ser usado de falso profeta e mais. E ali então Israel especificamente vai ser tratado. Note que tanto o pré-milenismo histórico quanto o dispensacionalista, eles fazem essa diferenciação bastante rígida entre Israel e igreja. Né? As promessas para Israel são umas, promessas para a igreja são outras. Né? Não existe uma união, não existe um só povo. Não, isso aqui é Israel, Deus vai tratar com Israel de uma maneira, Deus vai tratar com os gentios de uma outra forma. Então há este arrebatamento, o povo de Deus não passa por essa tribulação, Jesus volta depois desses 7 anos para a terra com o seu povo, e aí sim vai haver este reinado de 1000 anos. Esse reinado de 1000 anos, onde vai ser reconstruído o templo, restaurado o sacrifício, tudo aquilo que a gente já falou, igual acontece lá no pré-milenismo histórico. Okay? Todos esses assuntos a gente vai tratando. Estão aí alguns expoentes desta doutrina que começou lá com a Bíblia de Scofield, com Darby, e hoje em dia temos aí o John MacArthur, o Francis Schaeffer, são os mais conhecidos aí, o Charles Ryrie, o Norman Geisler, que talvez sejam os mais conhecidos aí dos irmãos, e o Pentecost também, os mais conhecidos. Existe um outro que se chama pós-milenismo. O que é o pós-milenismo? O pós-milenismo, ele entende que o milênio ele acontece num período de grande paz e prosperidade agora. Então vão acontecer ali
na nossa sociedade vai acontecer um tempo de grande paz, de grande prosperidade, de muita alegria, onde todas as coisas vão acontecer de uma forma muito tranquila. O pós-milenismo caiu bastante essa questão doutrinária depois das duas grandes guerras que aconteceram no século XX. Que havia essa esperança de uma grande paz, de muita saúde, de muita prosperidade, começaram a acontecer muitas doenças e guerras e tal. Então isso foi uma posição que foi sendo deixada para trás ao longo do tempo. Porque entende que existiria então um tempo antes do retorno de Cristo, um grande tempo assim de alegria, de paz, de tranquilidade, e depois Jesus voltaria e haveria eternidade. Então o milênio aconteceria aqui, da forma como nesse sentido de grande alegria, de paz e prosperidade. Já o amilenismo, nós também podemos chamar de milênio realizado, né? Esse termo amilenismo às vezes é usado de forma a deturpar, eles não creem no milênio. Não é não crer no milênio, é crer que o milênio é entendido de uma outra forma. O amilenismo, ou milenismo realizado, ele entende que o milênio ele já está acontecendo e que Cristo reina no coração do ser humano, e que não há esta diferença entre Israel e igreja. Obviamente que existe a diferença étnica entre Israel e igreja, mas que Deus trata Israel e igreja de não israelitas, de não judeus, como um só povo, todos como filhos de Abraão. Então, a interpretação de Apocalipse capítulo 20 ali é que aquele texto ali ele é usado de forma figurada, que ali está apenas querendo dizer que há um grande período de tempo, onde o Senhor vai reinar com o seu povo, vai reinar por meio de Jesus Cristo durante um grande período, e aí sim Jesus vai voltar e estaremos com o Senhor pela eternidade. Novos céus e nova terra, estaremos com o Senhor por toda a eternidade. Entre os expoentes nós temos aí o Berkhoff, o John Stott, Lloyd Jones, William Hendrickson, Kuyper, Bavinck, Hoffman e tantos outros. Temos alguns exemplos aqui. Okay? Então o amilenismo ele não faz essa diferenciação entre Israel e igreja. Não está querendo dizer que então nós somos israelitas, nós estamos. Não. Está querendo dizer que os judeus do Antigo Testamento eram crentes e nós somos crentes hoje. Nós somos filhos de um só Deus, nós cremos nas promessas de Deus, que nós fazemos parte das mesmas promessas. Seremos um só povo. Nós somos um Israel de Deus, a própria palavra nos diz. Seguindo um pouquinho ainda. Nós podemos afirmar, colocando algumas explicações aqui para nós, que o milênio de Apocalipse capítulo 20 não é exclusivamente futuro, mas está no presente e em processo de realização. Então é algo que não é literal, nós não vamos passar literalmente por um milênio, mas nós estamos passando por ele, com Cristo reinando no meio do seu povo. A igreja do Novo Testamento é o Israel espiritual. Nós já vimos isso em Romanos, capítulo 6, capítulo 9, versículo 6 ao 8. Por exemplo, dentre outros textos que nós já vimos. Romanos, capítulo 9, versículos 6 ao 8. Pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Perceba aqui. Seria um absurdo um israelita ver como assim? Eu sou de Israel, eu sou israelita. Ele estava falando de uma questão de genealogia, estava falando de uma questão espiritual. Como assim? Eu nasci em Israel,
Eu tenho comprovação, minha família é daqui, nunca saiu daqui. Como assim? Sou israelita, sim. Versículo 7, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaac será chamada a tua descendência. Ele volta então lá para Abraão e fala: olha, nem todos os filhos de Abraão são filhos de Abraão, porque os descendentes de Abraão são de Isaac, não de Ismael. Os filhos da promessa são esses, são o povo de Deus. Não é para vocês pertencerem genealogicamente a Abraão, mas vocês precisam ser filhos da promessa. Isto é, esses filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendentes dos filhos da promessa. Os filhos da promessa não são só porque, você tem pai crente. Você é filho da promessa. Você tem que ter nascido de novo. É um nascimento diferente. Não é apenas o nascimento da carne. O nascimento da carne, por si só, não serve de nada. É necessário haver um novo nascimento. O Franklin Ferreira ele fala o seguinte: a igreja é herdeira das promessas feitas à nação de Israel. Por necessidade, o cumprimento dessas profecias acontecerá num sentido espiritual e não literal. Isso inclui a menção ao milênio em Apocalipse capítulo 20. Aquilo que nós já falamos. É algo espiritual e não literal. Vai acontecer, então nós vamos ter um milênio. Durante esses 1000 anos vai acontecer isso. Até porque, irmãos, quando nós vamos estudar Apocalipse, nós vamos ver que Apocalipse ele é eminentemente simbólico. É claro que nós interpretamos a Bíblia literalmente. E aí, quando alguém tenta nos acusar, olha, você não está interpretando a Bíblia literalmente. Não, eu estou interpretando literalmente, eu estou apenas diferenciando o que é literal e o que é figurado. Assim como nós fazemos no nosso dia a dia. Assim como daqui a pouco, alguns aqui vão falar: eu estou morrendo de fome. E ninguém vai ligar para o SAMU pedindo para o SAMU vir com urgência que tem alguém aqui quase falecendo. Sabemos isso. O irmão está com muita fome. Isso é uma linguagem figurada. Ninguém vai tomar literalmente. Ninguém vive no fantástico mundo de Bob aqui, que trata tudo de forma literal. Nós compreendemos quando é literal e quando é figurado. Sim. Então nós compreendemos quando há uma literalidade e quando há algo figurado. E o texto de Apocalipse, ele é eminentemente figurado. Então nós vamos interpretar tudo figurativamente? Claro que não. Mas é necessário haver discernimento e interpretação do texto do que é figurado e do que é literal. O milênio ele é entendido como um reino espiritual de Cristo no coração dos crentes na terra e no reino de Cristo nos santos no céu. Então o reinado de Cristo, dos santos que estão no céu, já tem este milênio, e nós, o reinado de Cristo em nossos corações. Ele é algo espiritual e não literal. Nós vamos ver tudo isso ao longo das semanas que vamos estudar essas questões. Os irmãos podem ter mais perguntas do que respostas. Isso é bom. E mais perguntas vão surgir ainda. Aí espero que as respostas também possam ser respondidas aos irmãos, e serão. E agora com relação ao arrebatamento. O Anthony Rockman, quando ele fala desta passagem de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17, ele comenta que os crentes mortos serão ressuscitados e todos os crentes que ainda estiverem vivos serão transformados e glorificados. Lembra, irmãos, que nós já estudamos 1 Coríntios capítulo 15, 52 que os mortos ressuscitarão primeiro, e aí nós, os vivos, também estaremos com Cristo. Então esses dois grupos serão levantados rapidamente para encontrar o Senhor no ar. O versículo 17 termina com essas palavras: e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ora, quando nós somos levados aos ares, às nuvens, ao encontro de Cristo, o texto ele fala: nós estaremos para sempre com o Senhor. Não é um período de tempo. Como ele diz aqui, porém, Paulo não diz onde estaremos para sempre com o Senhor. O ensino claro dessa passagem é uma unidade eterna com Cristo.
glória, não um arrebatamento antes da tribulação. Nós estaremos por um período de tempo com Cristo, reinando, e depois acontecerá algo, e daí sim serão restauradas todas as coisas. Então ele fala, nós estaremos para sempre com o Senhor. Continuando neste raciocínio, nós vemos que o arrebatamento por Cristo nos ares será com o povo de Deus indo encontrar o Rei que estará conosco para sempre, os novos céus e nova terra. Existe um texto, uma palavra grega. Eu não gosto muito de trazer palavras gregas, acaba ficando muito técnico, mas esta palavra, quer dizer, eu estudo o termo, mas muitas vezes eu não cito o texto, só para deixar claro. Esta palavra, apantesis, ou apantesis, ela é um termo utilizado na época do Novo Testamento para descrever as boas-vindas públicas a alguém importante que chegava à cidade, um visitante ilustre, e esta pessoa ilustre, este visitante, era encontrado, as pessoas encontraram esta pessoa no meio do caminho e voltavam para dentro da cidade com esta pessoa. Havia alguém ilustre, um visitante chegando, se vai ao encontro dela e veio para a cidade juntamente com ela. Eu fui fazer uma pesquisa tem ali umas palavrinhas ali. Aquilo ali quer dizer Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento. São 2 volumes enormes que eu tenho lá em casa. Se algum irmão quiser pesquisar, só no meu escritório, esse eu não empresto. Ele diz ali que o termo apantesis, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, é digno de nota. A expressão antiga para as boas-vindas cívicas de uma visita importante ou para a entrada triunfante de um novo soberano na sua capital e, portanto, no seu reino, é aplicada a Cristo. Então, alguém importante estava chegando à cidade, algum líder, e assim encontrar esse líder, dar as boas-vindas e se voltar para a cidade. O que nós estamos querendo dizer aqui? Então esse arrebatamento vai acontecer, Jesus virá nas nuvens e todo mundo vai para o céu. Irmão, se nós vamos pegar o texto, a Bíblia está falando que Jesus virá em nuvens, os mortos ressurgirão. Nós sabemos que o espírito, ou a alma, como os irmãos queridos já estavam com o Senhor, esses corpos serão restaurados. Nós também teremos corpos glorificados, subiremos as nuvens com o Senhor e voltaremos para novos céus e nova terra. Okay? Então este é o princípio deste arrebatamento. Não haverá um arrebatamento secreto. 1 Tessalonicenses capítulo 4 vai falar do ressoar de uma trombeta, de um anúncio. E aí nós subiremos dos ares e os corpos ressurgirão. Não será algo secreto, será algo visto. O que a Bíblia nos fala é que Jesus voltará como ladrão. Ninguém sabe o dia nem a hora, isso sim. Mas não quer dizer que vai ser algo secreto, que de repente o incrédulo vai acordar lá e falar: cadê o resto da minha família? Não vai ser algo secreto. Tanto o arrebatamento vai acontecer de uma forma visível, e o milênio em si já é algo que está acontecendo. Então, na cabeça, no entendimento do dispensacionalista, o arrebatamento vai acontecer depois do milênio. No nosso entendimento, o milênio está acontecendo no coração dos crentes e no coração dos crentes do céu também. E o arrebatamento acontecerá quando Jesus voltar, e aí sim haverá já todas as outras questões. Ok? Nós vamos parar por aqui hoje, que é bastante informação. Nós vamos destrinchar essas informações ao longo de muitas semanas. Estudaremos vários textos, vários livros por completo.
Mas aqui apenas aquela entrada na piscina que você entra ali e já depois a gente vai se aprofundando.